boa tarde. O Conexão Record News está no ar e destaca a notícia que é de repercussão mundial. Direto de Taiwan, a gente traz as últimas informações sobre o pior terremoto em 25 anos na ilha. O trabalho agora segue intenso para resgatar pessoas presas em prédios, túneis e cerca de 70 mineiros que trabalhavam em duas pedreiras. Tem muito mais, então continua comigo. O forte terremoto causou muitos estragos na ilha de Taiwan, na Ásia. Pelo menos 9 pessoas morreram e mais de 900 ficaram feridas. Quem traz as informações é a correspondente Silvia Kikuchi. Esse foi o mais forte terremoto registrado em Taiwan nos últimos 25 anos. Ele foi registrado e sentido em toda a ilha, um pouco antes das 8 da manhã no horário local. O tremor foi mais forte no condado de Hualien. Esse tipo de tremor é tão forte que muitas construções mais altas e antigas não resistem. Por lá foi registrado tsunami de 45 centímetros. Já aqui no Japão, as ondas alcançaram 30 centímetros e o tremor foi sentido com menos intensidade. Depois de muitas tragédias no passado envolvendo tsunamis e terremotos, aqui no Japão o protocolo é bem definido: correr imediatamente para locais altos e seguros. Foi o que eles fizeram em Okinawa dessa vez. Pois é, e o trabalho agora segue intenso para resgatar pessoas presas em prédios, em túneis e cerca de 70 mineiros que trabalhavam em duas pedreiras. Um brasileiro que mora em Taiwan há 7 anos e presta assessoria a outros brasileiros, inclusive fez um vídeo, olha aí. Ele mostrou como o pior terremoto que atingiu a ilha em 25 anos afetou o apartamento onde ele mora. E agora, James Chuang vai conversar ao vivo com a gente. James, primeiro, muito obrigada por estar ao vivo no Conexão. Por aí já é madrugada, são 11 horas, pelo menos, na verdade são 11 horas a mais aí à frente, então obrigada mesmo. E qual que é a situação neste momento? Bom dia, Kelly. Estamos aqui direto de Taiwan agora. Bem, eu vou dar uma informação de primeira mão agora. Nesse última hora, já teve um abalo de mais de 99 vezes hoje, da consequência da primeira, desde esse vídeo que eu postei hoje. E então, existe uma pequena expectativa de que possa vir o reflexo nos próximos dias. Expectativa. E como a população está se informando? Como é que circula a informação aí para vocês? Nesse momento, conforme você já informou, existem os prédios que desabaram, o túnel e a ponte que caíram. Então, a possibilidade agora é de verificar se na parte do túnel, porque não tem acesso, do norte para o sul não tem acesso, então eles precisam dar uma volta para ver se existe mais alguém que esteja preso dentro do túnel. E das montanhas que caíram, desabaram, né? Existe ainda alguma possibilidade de procura, de busca de pessoas. Mas o país em si, né, já está normalizado. Nas cidades não houve grandes danos em Taipei. Então, já voltou a funcionar, com exceção da linha amarela de metrô, que houve uma viga que se deslocou. Então, o metrô vai ficar parado para fazer a reconstrução dessa viga. James, a gente lembra que se Taiwan para, o mundo para no que diz respeito aos chips, né? Inclusive, as fábricas já deram um alerta aí, na verdade, uma informação de que a produção foi paralisada, mas também já voltou ao normal. Exato. Primeira coisa, porque como a fabricação de chips são muito sensíveis, são nanômetros e componentes muito sensíveis e pequenos. Então, esse abalo, como foi muito forte, eles precisaram parar para fazer a verificação de todas as indústrias, toda a linha, para ter certeza de que não houve nenhuma deslocação significativa. E aí, como Taiwan já teve experiências muito grandes com terremotos, as novas construções estão
prontas para chegar até a escala 9 do terremoto, escala Richter. Então, o que acontece? As construções, os prédios mais novos, depois dos 25 anos para cá, elas estão todos sobre protocolos de segurança muito bem feitas. Tanto essa imagem do 101, do prédio mais alto do mundo, por 10 anos, né? Ela tem um pêndulo na qual possibilita fazer o contrapeso do terremoto. Tanto que hoje, nesse terremoto tão forte, você viu que o prédio ainda está em pé. Pois é, e me corrija se eu estiver errada, por favor, James. Agora foram 9 mortes, o que a gente tem relatado aqui no Brasil, de acordo com as agências internacionais, mas no passado o número de óbitos era muito maior, não é? Exatamente. A gente está até impressionado, né? O pessoal, a imprensa mundial, porque foi um terremoto que chegou oficialmente à escala 7.2 dessa vez, e com 9 mortes e 900 e poucos feridos até o presente momento. Por quê? Porque nessa residência que está passando ao fundo, são residências construídas há mais de 30 anos. Ela não estava dentro dos protocolos de segurança, por isso que vieram a desabar. E agora, com as novas construções, elas estão sempre dentro das regras de proteção e de segurança. James, em relação aos mineiros, né? Essa notícia também é destaque aqui no Brasil. A informação que chega para nós é que pelo menos 70 mineiros que trabalhavam em 2 pedreiras estão presos ainda. Qual que é a informação que circula pela imprensa aí em Taiwan? Nesse momento, ainda estão fazendo as buscas, né? Não temos nenhuma informação real, precisa da situação, porque aquela área é uma região de rochas. Exatamente no condado de Hualien, naquela região, são todas regiões montanhosas, desfiladeiros, inclusive são pontos turísticos muito famosos. Então, não é fácil. Tem que usar máquinas maiores e grandes para poder ter acesso. Então, muitas informações estão sendo ainda avaliadas para ser passado ao público ainda. Mas o trabalho está sendo de remoção primeiro dos escombros. James, eu vi que você fez as imagens ali, né? Obviamente, aquele susto, né? Você vê ali o prédio balançando. E qual foi a sua primeira reação ali no momento? Foi sair para a rua, para ficar fora do prédio? O que passou ali na sua cabeça naquele momento? Bom, eu sou brasileiro, né? Nascido em Mogi das Cruzes, e eu mudei para Taiwan. E vindo para Taiwan, a gente conversa com as pessoas e sempre trocam esses tipos de assuntos, principalmente porque tem terremoto sempre aqui. Porém, esse tão forte, realmente a gente já vem preparado. Eu moro especificamente num bairro moderno, novo e planejado. Então, todos os prédios aqui são construídos para suportar a capacidade máxima do terremoto. Então, do momento que eu comecei a filmar e balançar, a primeira atitude é abrir as portas, deixar as portas entreabertas. Aí depois tem um apito, você segura o apito, guarda com ela, porque no caso de haver um desabamento, alguma coisa, eu tenho um apito para poder chamar a atenção de alguém. E eu fiquei dentro de casa, porque como o abalo foi muito grande e forte, eu evitei de pegar o elevador porque eu fico no 12º andar. Então eu voltei para dentro de casa, procurei um lugar, abrigo mais seguro, que não tenha nada que caísse sobre mim. E aí depois que passou o abalo forte, aí sim eu desci pro saguão, para a rua. James, imagina o susto, né, que você levou, enfim, não deve ser fácil passar por uma situação dessa. Agora, você já me disse que existe a expectativa de novos tremores. Qual está sendo a orientação para a população aí em Taiwan? Bom, manter primeiro a mochila de segurança. Aqui eles têm já um protocolo que você prepara uma mochila de segurança que tenha água, tenha apito, tenha um pouco de dinheiro e documentos assim principais, para que na eventualidade de acontecer um outro terremoto, a pessoa saia correndo e vá para um shelter, um local de proteção ou área aberta. E
de costume, informações anteriores, é que a gente acabou de receber uns relatórios na site de controle da CWB, que é onde faz o controle de monitoramento. A gente viu que tinha já mais de 99 abalos hoje. E a gente acabou de sentir, um pouco antes da entrevista, o abalo agora é para cima, para baixo, para cima, para baixo. Dizem que esse é um indício de que está para vir outros abalos. Isso é uma pesquisa científica que tem. James, eu quero te agradecer demais por estar com a gente mais uma vez. Eu lembro que lá são 11 horas à frente. Então, nesse momento, o James está falando ao vivo, direto de Taiwan, a 1h10, 1h11 da manhã. Então, muito obrigada. Para a gente foi muito importante ter o seu depoimento aqui, falando aí em loco o que está acontecendo. Então, muito obrigada. Eu espero que tenham dias melhores, que não aconteçam tremores fortes e que a gente se fale novamente, não sobre o terremoto, mas por motivos melhores, viu? Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, Kelly. Tenha um bom dia para vocês todos. Obrigada. Olha, e os tremores tiveram mais de 7 graus na escala Richter e é uma escala que vai até 10. Eles aconteceram no horário em que muitas pessoas trabalhavam e crianças estudavam. São diversos os flagrantes. Neste registro, o trem estava lotado. Os passageiros se seguram com força nas barras de ferro para não cair ao chão. Nessa outra imagem, veja que a chaminé da fábrica não suportou o abalo. O terremoto também resultou em deslizamentos de terra em áreas mais afastadas. Já nas cidades, alguns prédios ficaram desse jeito, totalmente inclinados. Veja só o momento em que a estrutura de um deles desaba. A população tenta se salvar como pode. Nas escolas, as crianças correram para se proteger nos pátios. Neste momento, dezenas de equipes de resgate se mobilizam em busca de mais sobreviventes. Pois é, e quem chega agora no Conexão é o Bruno Colasso, que é sismólogo do Centro de Sismologia da USP. Seja muito bem-vindo, Bruno, ao Conexão. A minha primeira pergunta já é algo que o James contou pra gente, que está acontecendo nesse momento em Taiwan, que é um movimento de cima para baixo. Segundo o James, isso seria um indício de que um novo tremor forte pode acontecer em breve. Qual que é a sua avaliação, Bruno? Boa tarde mais uma vez. Oi, Kelly, boa tarde. Na verdade, quando acontece um tremor muito grande, né, termômetro de 7, né, maior que 7, é um tremor muito grande. Então, é esperado que ocorram réplicas, né, que são tremores que vão dar sequência a esse tremor maior. Então, quando a gente pensa num tremor de terra, pensa num ponto no mapa, né, um ponto, uma coordenada. Mas, na verdade, o que rompe ali, as rochas que rompem, no caso de magnitude 7.4, é uma área de mais ou menos uns 2.000 quilômetros quadrados. Então, imagina isso. Então, qualquer lugar nessa área aí pode acabar rompendo. Então, por isso que acontecem as réplicas, tá? Então, outros trechos desse grande bloco de rocha aí pode ir rompendo e gerando outros tremores. Então, na verdade, é isso que faz com que a gente espere novos tremores, né? Pelo menos por alguns dias, talvez até semanas, isso pode continuar acontecendo, tá? Novos tremores depois de um terremoto tão grande como esse. Pois é, e o James falou para a gente também que os moradores já foram informados que outros 99 tremores já aconteceram. Isso também é uma tendência. Depois de um grande terremoto, outros tremores menores acontecem, não é? É verdade. Então, como eu disse, é uma área inteira que se rompe, né? Então, qualquer lugar aí nesse super bloco de rocha, né? Uma coisa grandiosa, realmente, pode acabar rompendo e gerando novos tremores. Inclusive, a gente não pode nem dizer que não aconteceria, por exemplo, um tremor até maior, tá? Então, é impossível prever e fazer qualquer análise nesse sentido. Era exatamente essa a minha pergunta. Com tanta tecnologia, né, por que hoje ainda não é possível prever um evento tão forte como esse, Bruno? São forças descomunais, né? E a gente está falando de... as coisas acontecem em profundidade. Então, esse tremor, por exemplo, aconteceu a mais de 30 quilômetros de profundidade. Então, é muito difícil a gente mensurar como estão essas forças, né? Então, a gente...
esses tremores acontecem em lugares preferenciais, né, entre aspas, no mundo. Por exemplo, o contato de bordas de placa, que é o caso aí de Taiwan, é o caso do Japão, do Chile, nas Filipinas, então onde a gente conhece, né, que a atividade sísmica é um pouco maior, mas quando isso vai acontecer, a gente não consegue prever, né, e nem qual seria a magnitude. Agora, esse tipo de contato de placas que acontece aí em Taiwan, que é um contato destrutivo, uma placa entra por debaixo da outra, são onde acontecem os maiores terremotos do mundo. Então, se eu tivesse que apostar onde vai acontecer um terremoto muito forte, muito de 8, 9, então eu diria no Chile, no Japão, Taiwan, como se fosse o caso, né? Em 1920 aconteceu um terremoto de 8,2 no Taiwan. Olha, a gente segue acompanhando essas imagens ainda e tem uma dimensão realmente do estrago. É bom a gente destacar também a diferença dos prédios, né, que tombaram para os que ficaram em pé. O James disse, olha, Taiwan aprendeu com os terremotos, ou seja, as novas edificações já vêm preparada, inclusive, para oscilar em caso de tremor. Então, isso é fundamental no que diz respeito ao salvar vidas, né, Bruno? É verdade, mas isso custa muito dinheiro, né? Sim. Então, por exemplo, o Japão e boa parte de Taiwan aí tem esse preparo, mas, por exemplo, países, né? Por exemplo, tremores que a gente vê acontecendo no Tahiti, por exemplo, no Haiti, aliás, e no Nepal, né? São tremores parecidos como esse, que causam muito mais destruição, porque a gente não tem esse preparo aí da engenharia civil nas construções. Bruno, só para a gente deixar claro também, porque que essa região chama bastante atenção nisso, é a região chamada de Círculo de Fogo do Pacífico, não é? Então, é uma região de muitos encontros de placas tectônicas, ou seja, é por isso que lá existem mais registros de terremotos. Agora, eu tenho que fazer essa pergunta para vocês, senão depois o pessoal manda aqui recado para o Conexão falando, poxa, você não perguntou em relação ao Brasil, qual que é o nosso risco? Então, como eu disse, os terremotos mais fortes, mais graves, né, que têm o maior poder de destruição, eles vão acontecer nas bordas das placas. Então, Chile, Indonésia, Japão, Taiwan. O Brasil está no centro de uma placa. O Brasil está no centro da placa sul-americana. A gente tem as bordas das placas estão a oeste é o Chile, né? Seria ali a placa de Nazca aqui no Pacífico, e a leste o meio do Oceano Atlântico ali. Então, é a que faz a divisão entre a placa sul-americana e a placa africana. E o Brasil está sendo comprimido por essas outras duas placas, mas a gente está no centro, então a gente está longe das bordas. Então, a gente vai esperar terremotos no Brasil, mas com magnitudes menores. Então, terremotos no Brasil acontecem todas as semanas. Tá? A gente recebe aqui no Centro de Sismologia relatos de pessoas que sentiram tremores, né, no Nordeste, no interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, são lugares aí que tem alguns tremores que são frequentes, de magnitudes menores. Então, a maioria das pessoas nem sabe, né, que tem esses eventos aí no Brasil. Então, eles acabam acontecendo com magnitude menor, não causam tantos danos, né, não causam praticamente nenhum dano, mas assusta as pessoas e as pessoas entram em contato aqui também. Pois é, e centros de sismologia como o da USP, com certeza registram tudo, vão recolhendo os dados. Só para a gente fechar também, porque eu não fiz uma pergunta sobre isso, é a questão do tsunami, né? A gente viu, por exemplo, a correspondente Silvia Kikuchi falando sobre o aumento, né, do nível do mar depois desse tremor. Não necessariamente um terremoto que aconteça no assoalho oceânico, né, no mar, vai gerar um tsunami. Tá? É preciso haver a magnitude precisa ser maior que 6,5, que foi o caso. E isso porque precisa ter força suficiente para levantar uma coluna d'água, né, verticalmente aí, para que seja capaz de gerar essa onda. Mas dependendo de como acontece essa falha, né, se é uma falha vertical ou transcorrente ou lateral, ele não tem essa capacidade de gerar esse mecanismo para levantar essa coluna d'água e acaba não gerando o tsunami. Muito obrigada, Bruno, pela sua análise. Foi muito importante contar com a sua experiência hoje aqui para a gente entender melhor esse contexto. Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, Kelly. Obrigada.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná retomou o julgamento de 2 ações que pedem a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Você acompanha aí imagens ao vivo, hein? Na segunda-feira, o relator do caso votou contra a perda do mandato de Moro. O senador responde por abuso de poder econômico, uso de caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha eleitoral de 2022. A defesa do parlamentar nega as acusações, argumentando que não houve gastos excessivos. Além disso, sustenta que as despesas feitas entre novembro de 2021 e o início de junho de 2022 não deveriam ser consideradas, pois o pré-candidato tinha aspirações políticas diferentes na época. É claro que esse julgamento segue, é o segundo dia, o primeiro dia foi na segunda-feira e a gente vai atualizando, trazendo mais detalhes do andamento do julgamento durante a nossa programação. A Embaixada da Hungria no Brasil demitiu nesta semana 2 funcionários brasileiros que prestavam serviços ao órgão. A embaixada não justificou formalmente as demissões. Um dos atingidos trabalhava como secretário do embaixador da Hungria no Brasil, o outro como encarregado de manutenção geral. As demissões acontecem uma semana após o jornal The New York Times revelar em reportagem que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou 2 dias hospedado na embaixada em Brasília. Poucos dias antes, o passaporte de Bolsonaro tinha sido apreendido pela Polícia Federal na operação sobre tentativa de golpe de Estado. Já tem raio-x do emprego. A gente mostra a importância dos pequenos negócios na criação de vagas de trabalho. É logo depois do intervalo. Conexão Record News volta já. Estamos de volta e agora a gente fala de mercado de trabalho aqui no Brasil. Os pequenos negócios foram responsáveis por 58% das vagas de emprego em fevereiro. O levantamento feito pelo Sebrae com dados do CAGED aponta que as micro e pequenas empresas fizeram 177.100 novas contratações, isso só em fevereiro, hein? Já em relação às quase 475 mil novas vagas criadas nos 2 primeiros meses aqui no país, existe um saldo positivo de 29% nos empregos em relação ao mesmo período do ano passado. Para analisar melhor esse cenário, a gente faz conexão com Décio Lima, que é presidente do Sebrae. Presidente, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui no Conexão. E minha primeira pergunta é a seguinte: se a gente tem um crescimento de 29% com relação à geração de empregos, dá para dizer que a gente está retomando aí o rumo certo para a economia, uma vez que tem mais gente trabalhando? Boa tarde mais uma vez. Oi, Kelly, boa tarde. Um prazer enorme poder estar com vocês sobre debater uma pauta positiva como essa para o povo brasileiro. Primeiro, é importante destacar, Kelly, a pujança que são os pequenos negócios no Brasil, que reúnem 98% do contexto das empresas brasileiras, aliás, 94% do contexto das empresas brasileiras e é responsável por 55% dos empregos formais. Ao mesmo tempo, as pequenas empresas, elas pulverizam a distribuição de renda para o povo brasileiro. Esse contexto que você traz agora só do mês de janeiro, fevereiro, é uma conta extraordinária para que a gente possa acreditar ainda mais nessa agenda positiva que o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin iniciaram no ano passado com vários programas e retomada de programas de processos de inclusão e de distribuição de renda no nosso país. Além disso, o momento que o Brasil vive, o momento que a economia no mundo determina conceitos como a sustentabilidade e a inovação, e isso tem tudo a ver com o Brasil. O Brasil é o país da sustentabilidade, é o país que tem a Amazônia, é o país que tem uma energia limpa, 87% do nosso consumo energético
é originário da energia saudável, que não produz carbono. O processo de inovação tem tudo a ver com a cultura do povo brasileiro. Somos nós, o povo criativo, com certeza, e por isso vivemos um grande momento onde o Brasil lidera o Mercosul, o presidente Lula é presidente do Mercosul, lidera o G20 e também os BRICS. E isso traz um contexto diferenciado também naquilo que o Brasil passou a resgatar, que é a credibilidade internacional num processo que não tem mais volta, que é uma economia globalizada. Para se ter uma ideia, Kelly, o Brasil, só no ano passado, nós já a nona economia do planeta. Nós estávamos, em 2022, na 11ª economia. Tinha uma previsão de PIB de 0,9. E essa previsão triplicou. Além disso, tivemos o maior superávit da balança comercial brasileira, de toda a história. Acontecimentos tanto marcantes que... Bom, seu Décio, a gente está tendo um probleminha com o áudio, mas vamos tentar, eu acho que vai dar certo. Eu acho que é muito importante esse ponto, né, do protagonismo brasileiro, né, da gente realmente buscar parcerias, porque a exportação é muito importante e a gente conseguir também fazer parcerias para trazer negócios para nós também é fundamental. Agora, só para a gente deixar claro, quando a gente fala de micro e pequenos negócios, a gente está falando de que tamanho de empresa? Nós estamos falando daquelas que estão no simples e daqueles que são MEI, que hoje no mundo formalizado, essa é a tarefa nossa do SEBRAE, representam mais de 24 milhões de protagonismos econômicos com essa concepção. E como eu disse para você, são 94% dos CNPJs hoje no Brasil. 94% das empresas estão neste patamar de micro e pequenas empresas e se somam os MEIs que foram criados como um instrumento importante para encorajar o espírito empreendedor do povo brasileiro. Olha, e eu acho que é muito importante também essa busca pela informação, a busca por suportes técnicos, né, de conhecimento, que o SEBRAE está aí sempre disposto a oferecer e ajudar, porque a gente sabe, né, como a importância de informação, principalmente no começo do novo negócio, né? Décio, foi muito bom conversar com você. Obrigada, viu, por trazer uma análise desse contexto, desse momento que é importante para a nossa economia, para a geração de empregos. Uma boa tarde e até a próxima. Um abraço, Kelly. Um prazer enorme. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Protestos contra o primeiro-ministro de Israel se intensificam e chegam ao parlamento do país. Esse é um dos assuntos internacionais que a gente analisa depois do intervalo. Conexão Record News volta já já e eu tô aqui, hein? Esperando você. Uma multidão de manifestantes em Jerusalém chamou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de traidor. Os manifestantes pediram eleições já no país. Entre os milhares de israelenses estavam familiares de reféns sequestrados em Gaza. Eles acusam o premier de ter traído a confiança popular. Além disso, os manifestantes também pediram eleições já em Israel. Foi a 4ª noite de protesto em frente ao parlamento israelense. Benjamin Netanyahu até agora descarta a realização de eleições. Atualmente, o chefe do governo, submetido a uma forte pressão internacional, expressa a intenção de lançar uma operação terrestre em Rafah, no sul da faixa de Gaza. O objetivo é exterminar o grupo terrorista Hamas. Ontem, o governo assumiu a responsabilidade por um bombardeio ocorrido na segunda-feira que matou os 7 trabalhadores humanitários que distribuíam ajuda alimentar em Gaza e admitiu um erro grave que será investigado. De acordo com testemunhas, um drone de Israel lançou mísseis contra o comboio da organização. Os carros identificados seguiam por uma rota combinada com os militares israelenses até o armazém de comida. Depois do ataque, o corredor humanitário do Chipre até Gaza foi interrompido. O segundo navio a chegar ao território palestino já começou a viagem de volta, ainda abastecido de suprimentos.
Bom, quem chega para analisar esse momento da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas é o Paulo Velasco, professor de Política Internacional da UERJ. Professor, boa tarde. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. O fato é o seguinte, a gente está acompanhando esses protestos contra o Netanyahu, que vem se intensificando cada vez mais, né? A pergunta que fica é, até quando ele vai ficar no poder? Muito boa tarde, Kelly. Um prazer sempre conversar com você. Pois é, né, ele, na verdade, já revela uma fragilidade, né, do ponto de vista político há bastante tempo, né, muito antes, inclusive, da eclosão da guerra com o Hamas, ali em 7 de outubro. Ele já vinha sofrendo, né, reiteradamente, quase que todos os dias, manifestações, né, contra o seu governo. Ele carrega, né, já há muito tempo também uma série de acusações de corrupção. Então, é um governo que já não tinha grande popularidade. E isso, claro, se deteriorou e piorou ainda mais ao longo dos últimos meses, né, desde o conflito, incluindo, inclusive, né, aí familiares de reféns, né, que entendem que o governo está fazendo muito pouco, né, na verdade, para resgatar os reféns. Né? Esse esforço do Netanyahu em levar a guerra às últimas consequências, né, ultrapassando qualquer limite de razoabilidade, violando, né, permanentemente o direito nacional humanitário, nesses últimos dias, inclusive, né, esse ataque pavoroso, né, que matou trabalhadores humanitários, né, tudo isso acaba, na verdade, tendo um efeito contrário, né, porque dificulta qualquer possibilidade de diálogo e de acerto com o Hamas, né, que possibilite, né, a devolução, né, de todos, ou pelo menos de parte dos reféns. Né. Temos que lembrar que ele, por exemplo, né, que no final do ano passado, né, quando houve a devolução de alguns reféns pelo Hamas, né, isso aconteceu em um contexto de uma pausa humanitária, né, que foi breve, mas suficiente, né, para que dezenas de reféns fossem libertados, né? E o governo de Israel vem ignorando, né, absolutamente a resolução, a única resolução aprovada pelo Conselho de Segurança, né, que pede um cessar-fogo, né, justamente imediato, para permitir algum entendimento entre as duas partes, né, e insta, inclusive, o Hamas a devolver os reféns. Quer dizer, a intransigência do governo, né, vem causando um mal-estar na população, né, nos familiares dos reféns. Por isso os protestos se intensificaram, né, agora, né, somam-se, né, aqueles que já protestavam contra o governo e a corrupção do Netanyahu, né, somam-se também, né, esses que querem seus familiares de volta. Pois é, esse é um ponto bem sensível. Então, como tem notícias sobre isso, gostaria também da sua análise. As famílias dos reféns do grupo terrorista Hamas invadiram, inclusive, o parlamento de Israel hoje de manhã. Os parentes dos reféns, eles jogaram tinta no parlamento e cobraram ações pela libertação das vítimas. Atualmente, cerca de 134 pessoas estão sob domínio dos terroristas. A cor amarela tem sido identificada como os reféns do Hamas. Então, veja até que ponto, né, isso chegou até o parlamento, as famílias em desespero, cobrando alguma ação mais efetiva do governo. E talvez essa ação, neste momento, seja justamente o cessar-fogo que não sai. Exato, Kelly, né? O parlamento, né, israelense, o Knesset, como ele é chamado, né, ele representa justamente a população, né, como qualquer parlamento mundo afora, né, em regime democrático, que é a casa do povo. Né? Então a população, né, busca justamente em seus representantes, né, ali no parlamento, né, algum tipo de ação e de pressão, né, sobre o governo do Benjamin Netanyahu. Né? Embora a composição do parlamento, né, de Israel também não ajude muito. Né? Nós vemos ali, né, grupos, inclusive, né, mais à direita do que o próprio Likud do Netanyahu, né, que são contra qualquer forma de cessar-fogo humanitário e acham que o Netanyahu tem razão em querer levar a ação militar às últimas consequências, inclusive, né, com essa planejada incursão por terra em Rafah, né, que certamente vai agravar, né, a crise humanitária, né, vai ampliar o número de vítimas fatais, né, que a essa altura está sendo contabilizado mais ou menos em 33 mil pessoas já, quer dizer, um drama brutal. Mas chama muita atenção essa imagem que você colocou, né, porque são os familiares dos reféns, que são as pessoas desesperadas, né, depois de tantos meses afastadas de seus entes queridos, né, que querem alguma postura mais contundente do governo, né, e do parlamento, né, que ajude justamente a recuperar esses reféns, né, sãos e salvos, né, para poderem voltar para casa. Né. E tudo que o governo Netanyahu tem feito, né, vai um pouco na contramão disso, porque afasta qualquer possibilidade de acerto e entendimento com o Hamas, né, e a negativa reiterada do governo em observar uma resolução do Conselho de Segurança, né, que tem caráter vinculante, né, e que impõe aí a lógica de um cessar-fogo. Né. Então, é um componente, né, de variáveis que complica muito a situação do governo e retira muito de sua legitimidade junto à população do país. Bom, e como é que fica o apoio a Israel, o apoio internacional a Israel, uma vez que o próprio primeiro-ministro tem sofrido protestos como esse que a gente tem acompanhado? Inclusive, esse não foi o primeiro protesto. A gente está aqui há dias já acompanhando vários acontecendo em Israel.
Na verdade, a imagem de Israel ela só se desgasta, né, com o passar da semana. Né? Num primeiro momento, ainda havia ali da posição dos Estados Unidos, países europeus, né, em defesa do direito de Israel, né, de reagir, né, ao ataque pavoroso do Hamas. A gente não pode também esquecer disso, né, o ataque terrorista do Hamas do dia 7 de outubro. Né? Então, o país estaria amparado na possibilidade, né, de responder, né, à agressão. Né? Mas o que tem se visto ao longo dos meses, né, é um uso desproporcional da força, né? São exageros, são excessos, né? Israel ultrapassando linhas vermelhas, né, muito perigosas. Né? Então, esse conjunto de abusos e excessos, né, faz com que mesmo os apoiadores de Israel, né, na Europa, eles têm governos, né, muito ligados a Israel, como o governo da Alemanha, por exemplo. Né? O próprio governo norte-americano, o governo de Joe Biden nos Estados Unidos, né, tem um aliado histórico, o mais importante aliado internacional de Israel, né, já se permitiu uma mudança de postura. Né? Países europeus vêm também mudando a posição, né, com críticas um pouco mais diretas, né, ao governo Netanyahu. Né? Para o Biden isso é importante, até porque ele tem eleições no final do ano, né? Ele está sentindo que pode haver impactos negativos, né, no pleito eleitoral. Né? Então, é um Israel cada vez mais isolado, né, desgastado, né, não só ali no entorno imediato do mundo árabe, mas junto a parceiros tradicionais, né, no mundo ocidental, né, na Europa, nos Estados Unidos. Então, uma situação incômoda para o país, né, que sofre pressões internas, mas que cada vez mais vem sofrendo também pressões internacionais em favor, justamente, né, da necessidade de um cessar-fogo o mais rapidamente possível. Pressões de outros grupos também, né? A gente tem notícia que, inclusive, o Hezbollah fez vários ataques, né, de ontem para hoje ali no território israelense. Bom, e a Rússia também, professor, acusou Israel de atiçar o conflito no Oriente Médio e criticou o país pelo ataque inaceitável ao consulado do Irã na Síria. As falas foram feitas pelo representante permanente da Rússia na ONU durante uma reunião do Conselho de Segurança. Segundo Vasily Nebenzia, as ações agressivas por parte de Israel são projetadas para alimentar ainda mais o conflito no Oriente Médio e são absolutamente inaceitáveis. O discurso foi reforçado pelo embaixador da Argélia, que afirmou que a natureza deste ato é arrastar toda a região para o conflito, refletindo uma crença israelense que se considera acima do direito internacional. A maioria dos membros do Conselho condenou o ataque ao consulado iraniano em Damasco. O alvo era um prédio ao lado da embaixada. 13 pessoas morreram no ocorrido, incluindo 7 militares. O ataque sem precedentes aumentou ainda mais as tensões no Oriente Médio em meio à guerra em Gaza. A Guarda Revolucionária do Irã e o grupo terrorista Hezbollah prometeram vingança contra Israel. A gente lembra aqui, né, desde o começo, como a gente falou do Irã, principal financiador de vários grupos terroristas, né? E quando há esse ataque, realmente é como mexer num vespeiro. A gente não sabe quais serão os reflexos, né? Sem dúvida, Kelly. Na verdade, o Irã não é um ator qualquer, né, na geopolítica do Oriente Médio. Né? É o grande desafeto, né, de Israel ali na região, sem sombra de dúvida. Né? Eles acalentam décadas de disputa, de desencontro, né, sobretudo desde a Revolução Iraniana em 79. Lideranças iranianas já declararam o objetivo, né, de varrer Israel do mapa. Né? O histórico, né, por exemplo, Ayatollah Khomeini já dizia isso ali, né, nos anos 80. Então, é uma disputa histórica, longa, né, muito profunda, né, e há uma incompatibilidade absoluta, né, entre esses dois atores. Né? E o Irã é um ator com peso, envergadura, né, territorial, militar na região, que pode complicar muito, né, o quadro geopolítico, né, caso decida se envolver ou se engajar mais diretamente no conflito. Né? O Irã já está, de alguma maneira, engajado, né, em lutas e disputas com Israel. Né? Ele é um financiador importante do Hamas, é um grande aliado do Hezbollah, né, que você citou muito bem. Né? O Hezbollah é um grupo xiita, né, criado nos anos 80, no contexto da Guerra Civil Libanesa, que atua a partir do Líbano, né, fazendo ataques reiterados ali, né, a partir da fronteira norte de Israel, né, ali com o Líbano. Tivemos em 2006 uma guerra, né, entre Israel e Hezbollah, né, muito dura, que Israel não conseguiu vencer. Né? O Hezbollah tem um poderio militar muito maior do que o do Hamas, infinitamente maior, né? Tem um apoio muito efetivo, né? E militar, inclusive, do Irã. Então, mexer com o Irã, né, é algo que pode provocar uma turbulência geopolítica muito mais severa ali na região, e certamente o mundo não quer que isso aconteça. Né? Vale lembrar que esse ataque, né, ele mexe, né, em muitos tabuleiros, né, e é um atentado, né, contra o direito internacional. Né? É uma agressão, uma representação consular, né, do Irã em um país estrangeiro que é a Síria. Né? Então, são, de novo, né, algumas linhas vermelhas inaceitáveis, né, que foram ultrapassadas, algumas linhas vermelhas muito bem estabelecidas que foram ultrapassadas, né, pelo
por Israel, né, em ações absolutamente inaceitáveis, né, e reprováveis. Por isso, né, o discurso duro do embaixador da Rússia no Conselho de Segurança, né, lembrando, aliás, que a Rússia é um país que tem uma relação boa com Israel de um modo geral, né? Lideranças políticas de Israel têm vínculos, inclusive de origem com a Rússia, né? Os russos, né, judeus em Israel, né, eles têm um peso grande na política do país, né? São grupos políticos de grande envergadura, de grande impacto. Pois é, e a gente segue acompanhando, inclusive, também a guerra no leste europeu, né, professor? Porque a gente está citando bastante a Rússia aqui. O ministro da Defesa da Rússia afirmou que o país conquistou 400 quilômetros quadrados sobre o território ucraniano desde o começo do ano. Em uma reunião com chefes militares, o ministro da Defesa citou as regiões ucranianas de Luhansk, Kherson, Donetsk e Zaporizhia, que o Kremlin alega ter anexado, apesar de controlar as zonas apenas de maneira parcial. O ministro afirmou que as tropas russas continuam empurrando as unidades ucranianas para o oeste. Nos últimos meses, o exército russo reivindicou a conquista de várias regiões, em particular a de Avdiivka, cidade que as forças ucranianas conseguiram assegurar durante anos. Os soldados russos não fizeram um avanço significativo, pois ainda há grandes faixas de território congelado, mas aproveitaram o fato de o exército de Kiev enfrentar dificuldades devido à escassez de munições, assim como no recrutamento e também para obter ajuda das potências ocidentais. Na mesma reunião, o ministro da Defesa anunciou mudanças na liderança da Marinha, com um novo comandante-chefe e um novo comandante para a frota do Mar Negro. Kiev afirma ter destruído 1/3 dos navios russos no Mar Negro desde que Moscou lançou a ofensiva há mais de 2 anos. Um grande constrangimento e revés para os militares de Moscou. As mudanças são um maior abalo na cúpula militar russa desde a demissão do chefe-geral das Forças Aéreas e Espaciais da Rússia no ano passado. Pois é, a gente vem, não é, professor, acompanhando a Rússia afirmando conquistas importantes e a Ucrânia reclamando de falta de estrutura, né? O panorama da guerra nos últimos meses não é nada favorável à Ucrânia, né? Houve uma mudança de cenário, né? Se a gente olha há um ano, né? Víamos ali a Ucrânia planejando uma contraofensiva, né, que acabou sendo levada a cabo um pouco depois, né, mas que não surtiu os efeitos esperados, né? Essa contraofensiva não permitiu à Ucrânia retomar, né, os territórios que pretendia, né, que estão sob controle russo, né? E nos últimos meses, né, vimos um cenário quase que inverso, né? A Rússia vencendo algumas batalhas importantes, né, assumindo o controle sobre algumas cidades geopoliticamente fundamentais, né, chave ali, né, na geopolítica ucraniana, nesse momento, né, a guerra completou 2 anos no último dia 24 de fevereiro, né, nesse momento vemos as tropas russas conseguindo alguns avanços, né, recuperando, né, mais território, né, projetando-se sobre mais território ucraniano, especialmente naquelas 4 províncias, né, que foram supostamente anexadas, né, pela Rússia, né. Então é uma situação muito delicada para a Ucrânia e, como de novo você muito bem colocou, né, o momento que o país, né, é dramático, né, na medida em que faltam recursos, né, o governo Biden não consegue fazer aprovar no parlamento, né, um pacote de ajuda, né, de cerca de 60 bilhões de dólares para a Ucrânia, né, os republicanos têm travado esse pacote no parlamento do país, né, e hoje em dia, né, as tropas ucranianas se veem inclusive com falta de munição, né, e claro que com falta de munição, né, elemento absolutamente básico em qualquer guerra, né, não conseguem resistir, né, como vinham fazendo a ofensiva russa. Então, o cenário é complicado para a Ucrânia, né, e os russos vêm se vangloriando de algumas vitórias que são pequenas, mas que somadas, né, acabam constituindo um elemento importante, sobretudo, né, para elevar o moral da tropa, já depois de 2 anos de guerra. Olha, eu já disse isso algumas vezes aqui no Conexão, eu vou repetir. Que momento histórico a gente está passando, né? O que vão dizer os livros daqui 100, 200 anos? Enfim, seguimos acompanhando. Professor, muito obrigada, viu? Uma boa tarde, até a próxima. Muito boa tarde, Kelly. Até a próxima. Até. Mês de março bate recorde, é o mês com mais mortes por dengue desde o ano 2000. Eu trago os detalhes em 2 minutos. Até já. A produção industrial perdeu o ritmo pelo 2º mês seguidos. Vamos então até Brasília, porque a repórter do Portal R7, Ana Isabel Mansur, tem mais informações pra gente. Boa tarde, Ana.
Oi, Kelly, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Conexão Record News. Pois é, Kelly, a produção industrial brasileira caiu 0,3% em fevereiro, na comparação com janeiro. Esse número é do IBGE e foi divulgado hoje. Como você disse, Kelly, é a segunda vez consecutiva que esse índice tem aí uma queda. Se a gente pega o acumulado do período, a diminuição já chega a 1,8%. E entre os setores que puxaram esse resultado para baixo, Kelly, estão produtos químicos, indústrias extrativas e produtos farmacêuticos. Por outro lado, entre as áreas que puxaram o número para cima, nós temos veículos automotores, papel e celulose, Kelly. E aí, quando a gente compara esse resultado de fevereiro de 2024 com o índice de antes da pandemia da Covid, ou seja, de fevereiro de 2020, nós estamos 17,7% abaixo, Kelly. E aí, apesar de todo esse cenário aí de queda, se a gente comparar fevereiro de 2023 e fevereiro de 2024, houve crescimento na produção industrial brasileira. Nesse intervalo aí de um ano, esse crescimento foi de 5%, Kelly. Bom que o setor, então, continue se recuperando. A gente sabe da importância para a geração de empregos. Muito obrigada pela informação direto de Brasília. É claro que a gente segue sempre acessando o portal R7. Bom trabalho para você aí, Ana. Março bateu recorde, se tornou o mês com mais mortes por dengue desde o ano 2000. Entre 1º de março e 1º de abril, a média foi de 22 óbitos no país por dia, totalizando 665 mortes. E para evitar o aumento do número de casos, em São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde informou que vai começar a vacinação a partir de amanhã, quinta-feira, no bairro de Itaquera. A região concentra o maior número de registros de dengue na cidade. O público-alvo é formado por crianças entre 10 e 14 anos. No país, o Distrito Federal é a unidade da federação com maior incidência da doença. Em seguida, vem Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. Essa edição do Conexão Record News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Continue com a gente. Vem aí o Hora News. Boa tarde para você.